Desde os primórdios da humanidade, a busca pelo progresso impulsionou mentes brilhantes a desafiar os limites da ciência e da tecnologia. No entanto, essa obsessão pelo avanço nem sempre termina em glória. Ao longo da história, alguns inventores acabaram vítimas de suas próprias criações, pagando o preço máximo por suas ambições. De cientistas pioneiros a engenheiros destemidos, todos tinham um objetivo comum: transformar o mundo com suas ideias inovadoras. Mas, ironicamente, foram suas próprias invenções que selaram seus destinos. Serão esses inventores que você irá conhecer hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Inventores que morreram para suas próprias criações. Richard Stockton Rush. Terceiro foi um empresário e engenheiro norte-americano, cofundador e CEO da OceanGate, uma empresa dedicada à exploração submarina. Em junho de 2023, Rush infelizmente faleceu aos 61 anos durante uma expedição aos destroços do Titanic, quando o submersível Titan sofreu uma implosão catastrófica, resultando na morte de todos os 5 ocupantes. Nascido em uma família proeminente de São Francisco, Rush era descendente de 2 signatários da Declaração de Independência dos Estados Unidos, Dr. Benjamin Rush e Richard Stockton. Ele fundou a OceanGate em 2009 com o objetivo de inovar na exploração das profundezas oceânicas. Apesar de alertas sobre possíveis falhas de segurança no design do Titan, Rush continuou com suas expedições, demonstrando seu espírito aventureiro e compromisso com a inovação que infelizmente culminaram em uma grande tragédia. A tragédia do Titan mostrou todos os riscos associados à exploração submarina e levantou questões sobre a importância de equilibrar inovação com rigorosas medidas de segurança. Franz Reichelt foi um alfaiate e inventor austro-húngaro naturalizado francês, conhecido por sua tentativa fatal de testar um traje paraquedas de sua própria criação, saltando da Torre Eiffel. Nascido em Wegstedel, no Reino da Boêmia, atualmente República Tcheca, Reichelt mudou-se para Paris em 1898, onde estabeleceu uma carreira de sucesso como alfaiate. Fascinado pela aviação nascente e preocupado com a segurança dos pilotos, dedicou-se a desenvolver um traje que funcionasse como paraquedas, permitindo que aviadores escapassem de aeronaves em emergência. Após realizar testes iniciais com manequins lançados de seu apartamento, Reichelt obteve permissão das autoridades parisienses para realizar um experimento na Torre Eiffel. Em 4 de fevereiro de 1912, diante de uma pequena multidão e câmeras de filmagem, ele subiu ao primeiro nível da torre, a aproximadamente 57 metros de altura. Contrariando as expectativas de que usaria um manequim, Reichelt decidiu testar o traje pessoalmente. Infelizmente, o paraquedas não funcionou como esperado e ele caiu fatalmente. O evento foi amplamente noticiado na época, com jornais publicando relatos detalhados e imagens do incidente. Filmagens da tentativa também foram divulgadas, tornando-se um dos primeiros exemplos de uma tragédia registrada em vídeo. Marie Curie foi uma física e química polonesa naturalizada francesa, pioneira no estudo da radioatividade. Ela foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a única pessoa a receber o prêmio em 2 áreas científicas distintas, física e química. Nascida em Varsóvia, Polônia, Marie era filha de professores e desde cedo demonstrou aptidão para os estudos. Após concluir sua educação na Polônia, mudou-se para Paris para continuar seus estudos na Universidade de Paris, onde obteve licenciaturas em Física e Matemática. Em colaboração com seu marido, Pierre Curie, Marie conduziu pesquisas pioneiras sobre radioatividade, termo que ela mesma cunhou. O casal descobriu 2 novos elementos químicos, o polônio, nomeado em homenagem à Polônia, e o rádio. Em 1903, Marie e Pierre compartilharam o Prêmio Nobel de Física com Henri Becquerel por suas contribuições conjuntas no estudo da radioatividade. Posteriormente, em 1911, Marie recebeu sozinha o Prêmio Nobel de Química pela descoberta dos elementos rádio e polônio, tornando-se a primeira pessoa a ser laureada com 2 prêmios Nobel em diferentes campos científicos. Infelizmente, a exposição prolongada à radiação, sem as devidas precauções, levou Marie Curie a desenvolver anemia aplástica, condição que resultou em sua morte em 1934. Na época, os perigos da radiação ainda não eram plenamente compreendidos e as medidas
de segurança eram inexistentes ou inadequadas. O legado de Marie Curie é imenso. Ela abriu caminho para mulheres na ciência, desafiando barreiras de gênero e estabelecendo novos padrões de excelência científica. Seus trabalhos fundamentais continuam a influenciar a pesquisa em física, química e medicina até os dias de hoje. Henry Smolinski foi um engenheiro aeronáutico norte-americano que fundou em 1968 a Advanced Vehicle Engineers, também conhecida pela sigla AVE, na Califórnia. O objetivo da empresa era desenvolver um carro voador, combinando um Ford Pinto com as asas e a cauda de um Cessna Skymaster. Após alguns testes bem-sucedidos, a Advanced Vehicle Engineers substituiu o motor original por um mais potente, o AVCO Lycoming 540. Em 11 de setembro de 1973, durante um voo de teste em Oxnard, a asa direita do protótipo AV Mizar se desprendeu devido a falhas estruturais, levando ao acidente que resultou na morte instantânea de Smolinski e seu piloto de testes. O incidente repercutiu em todo o mundo já naquela época, mostrando os riscos associados a inovações tecnológicas sem a devida consideração de segurança e engenharia. Otto Lilienthal foi um engenheiro e pioneiro da aviação alemão, conhecido como o Homem Voador. Ele foi o primeiro a realizar voos controlados e documentados com planadores, acumulando mais de 2.000 voos bem-sucedidos e contribuindo significativamente para o desenvolvimento da aviação. Em 9 de agosto de 1896, durante um voo de teste com seu planador Normal Segelaparat nas colinas de Hainaut, Lilienthal sofreu um acidente. O planador entrou em stall, uma perda de sustentação, e ele caiu de uma altura de cerca de 15 metros. Inicialmente acreditava-se que ele havia sofrido uma fratura na coluna cervical. No entanto, estudos clínicos posteriores sugeriram que a causa provável de sua morte foi um traumatismo craniano com complicações, possivelmente incluindo hematoma intracraniano. Lilienthal morreu no dia seguinte ao acidente, em 10 de agosto de 1896. Sua dedicação ao estudo do voo e suas contribuições pioneiras forneceram uma base sólida para os avanços subsequentes na aviação, influenciando diretamente os irmãos Wright em seus próprios experimentos com voo. Thomas Andrews foi um engenheiro naval irlandês, mais conhecido por projetar os luxuosos transatlânticos Olympic e Titanic. Nascido em Comber, próximo a Belfast, Andrews era sobrinho do Visconde Pirrie, co-proprietário do estaleiro Harland & Wolff, onde Andrews atuava como diretor-gerente e chefe do departamento de projetos. Durante a viagem inaugural do Titanic, Andrews estava a bordo e rapidamente percebeu a gravidade dos danos após a colisão com um iceberg. Ele alertou o capitão Edward Smith sobre a possibilidade de afundamento iminente. Ao longo da noite, Andrews dedicou-se incansavelmente a ajudar passageiros e tripulantes, orientando-os a embarcar nos botes salva-vidas e assegurando que mulheres e crianças tivessem prioridade. Testemunhas relataram sua presença constante, incentivando passageiros a vestir coletes salva-vidas e auxiliando na evacuação. Na madrugada de 15 de abril de 1912, o Titanic afundou no Oceano Atlântico Norte, levando mais de 1.500 vidas, incluindo a de Thomas Andrews. Em sua cidade natal, Comber, foi erguido o Thomas Andrews Jr. Memorial Hall em sua homenagem, e um asteroide recebeu seu nome em 2004, perpetuando seu legado como herói. Henri Giffard foi um engenheiro francês notável por suas contribuições à engenharia e à aeronáutica. Em 1852, ele desenvolveu o primeiro dirigível movido a vapor, realizando um voo controlado de 27 km de Paris a Trappes, a uma velocidade média de 9 km por hora. Além disso, Giffard inventou o injetor de vapor, uma inovação significativa para a época. Sua inteligência e criação o tornaram um homem muito popular e importante não só na França, mas em toda a Europa. Porém, um problema na visão que o afetava foi aos poucos definhando sua vida, e entristecido por não conseguir mais enxergar como deveria e promover mais criações, resolveu atentar contra a própria vida. Antes de partir em 1882, Giffard fez questão de deixar sua fortuna para causas humanitárias e científicas. Muitos acreditam que a pressão e a expectativa colocada sobre ele, como um homem importante que naquele momento já não conseguia mais viver sozinho, tenham afetado muito seu psicológico.
Jimmy Heselden foi um empresário britânico que adquiriu a Segway Incorporated, fabricante de veículos de transporte pessoal, em janeiro de 2010. Em 26 de setembro do mesmo ano, Heselden faleceu tragicamente ao cair de um penhasco enquanto testava pessoalmente um Segway, que nada mais era do que uma patinete motorizada, perto de sua residência em West Yorkshire, no Reino Unido. O incidente foi presenciado por um transeunte que viu Heselden cair no rio Wharfe. A polícia local confirmou que não houve suspeitas de crime e a morte foi atribuída a um acidente. Antes de sua morte, Heselden era conhecido por suas contribuições filantrópicas, incluindo doações significativas para organizações como a Leeds Community Foundation e a Help for Heroes. Sua morte gerou discussões sobre a segurança do uso de Segways, embora estudos posteriores tenham mostrado que os acidentes com esses dispositivos eram relativamente raros. Valerian Abakovsky foi um engenheiro soviético nascido em Riga, Império Russo, onde atualmente se situa a Letônia. Ele foi muito conhecido por inventar o aerovagão, um vagão experimental de alta velocidade equipado com um motor de avião e propulsão por hélice. Inicialmente destinado ao transporte rápido de documentos importantes e oficiais soviéticos, o aerovagão alcançava velocidades de até 140 km por hora. Em 24 de julho de 1921, durante um teste com uma delegação de comunistas liderada por Fyodor Sergeyev, o aerovagão partiu de Moscou para as minas de carvão de Tula. Embora a viagem de ida tenha sido bem sucedida, na viagem de volta a Moscou, o aerovagão descarrilou em alta velocidade perto de Serpukhov, resultando na morte de 6 dos 22 ocupantes, incluindo Abakovsky e Sergeyev. As vítimas foram homenageadas com um velório na Casa dos Sindicatos e, posteriormente, sepultadas com honras na necrópole da muralha do Kremlin, em Moscou. O acidente encerrou o desenvolvimento do aerovagão, mas seu conceito influenciou projetos posteriores, como o Schienen Zeppelin alemão e o M497 Black Beetle americano, ambos experimentais e combinando vagões ferroviários com motores de aeronaves. Thomas Midgley Jr. foi um engenheiro mecânico e químico norte-americano, conhecido por suas invenções que ameaçaram o planeta, mas também foram de muita utilidade em certo momento. Em 1940, Midgley contraiu poliomielite, resultando em uma grave deficiência motora. Para recuperar certa autonomia, ele projetou um complexo sistema de cordas e polias que o auxiliava a levantar-se da cama. Tragicamente, em 2 de novembro de 1944, aos 55 anos, Midgley foi encontrado morto, vítima de estrangulamento acidental causado por esse próprio dispositivo. A morte de Midgley é frequentemente citada como um exemplo de um inventor que sofreu consequências fatais devido à sua própria criação. Thomas também ficou conhecido por desenvolver o tetraetilchumbo, um aditivo para gasolina, e os clorofluorocarbonetos, também chamados de CFCs, utilizados em sistemas de refrigeração. Embora suas invenções tenham sido inicialmente celebradas, posteriormente revelou-se que ambas causaram impactos ambientais e à saúde pública significativos. Horace Lawson Hunley foi um engenheiro naval e inventor confederado durante a Guerra Civil Americana, notável por seu trabalho pioneiro no desenvolvimento de submarinos. Nascido em Sumner County, Tennessee, Hunley estudou direito na Universidade de Louisiana e posteriormente serviu na legislatura do estado de Louisiana, com o objetivo de romper o bloqueio naval imposto pela União aos Portos Confederados. Hunley colaborou com os engenheiros James R. McClintock e Baxter Watson na construção de 3 submarinos experimentais. O primeiro deles foi o chamado Pioneer, construído em Nova Orleans e testado com sucesso no rio Mississippi em fevereiro de 1862. No entanto, com a aproximação das forças da União, o submarino foi afundado para evitar sua captura. O segundo foi o chamado American Diver, desenvolvido em Mobile, Alabama. Este segundo submarino enfrentou dificuldades de propulsão e acabou afundando na Baía de Mobile
Channel devido a condições climáticas adversas. O terceiro e mais famoso submarino, o H.L. Hunley, financiado em parte por Hunley, recebeu esse nome em sua homenagem. Durante um teste em 15 de outubro de 1863, com o próprio Hunley no comando, o submarino afundou no porto de Charleston, resultando na morte de todos os 8 tripulantes. Apesar desse trágico incidente, o H.L. Hunley foi recuperado e em 17 de fevereiro de 1864, tornou-se o primeiro submarino na história a afundar um navio inimigo em combate, o USS Housatonic. Contudo, o submarino desapareceu após essa missão e só foi localizado em 1995, sendo recuperado em 2000. O núcleo demoníaco era uma esfera de plutônio de 6,2 kg, utilizada em experimentos de criticidade no Laboratório Nacional de Los Alamos após a Segunda Guerra Mundial. Recebeu esse apelido após causar acidentes fatais com 2 cientistas. Em 21 de maio de 1946, o físico canadense Louis Lotin conduzia um experimento para determinar a proximidade do núcleo à massa crítica. Ele manipulava 2 semiesferas de berílio ao redor do núcleo, utilizando uma chave de fenda para mantê-las separadas e evitar uma reação em cadeia descontrolada. Durante o procedimento, a chave de fenda escorregou, permitindo que as semiesferas se fechassem completamente sobre o núcleo. Isso resultou em uma reação supercrítica instantânea, liberando uma intensa rajada de radiação. Slotin rapidamente removeu a semiesfera superior, interrompendo a reação e possivelmente salvando a vida dos outros presentes. No entanto, ele recebeu uma dose letal de radiação e faleceu 9 dias depois, em 30 de maio de 1946. Esse foi o segundo acidente fatal envolvendo o núcleo. O primeiro ocorreu em 21 de agosto de 1945, quando o físico Harry Daghlian também sofreu exposição fatal à radiação durante um experimento semelhante. Após esses incidentes, o núcleo demoníaco foi derretido e seu material reutilizado em outras aplicações nucleares. Alexander Bogdanov foi um médico, filósofo e revolucionário russo, reconhecido por suas contribuições pioneiras no campo das transfusões sanguíneas. A partir de 1924, Bogdanov iniciou experimentos de transfusão de sangue, muitas vezes utilizando a si mesmo como receptor, com a esperança de alcançar rejuvenescimento e melhorias na saúde. Ele chegou a relatar benefícios, como a diminuição da calvície e aprimoramento da visão. Contudo, na época, o conhecimento sobre compatibilidade sanguínea e riscos associados às transfusões era limitado. Em 1928, Bogdanov realizou uma transfusão utilizando o sangue de um doador infectado por malária e tuberculose, o que resultou em sua morte pouco tempo depois. Apesar de sua morte trágica, os esforços de Bogdanov foram fundamentais para o avanço das práticas de transfusão de sangue, influenciando o desenvolvimento de serviços nacionais de transfusão em diversos países. Kazimierz Zeglen foi um padre católico polonês e inventor do primeiro colete à prova de balas feito de seda. Após o assassinato do prefeito de Chicago, Carter Harrison Sr., em 1893, Zeglen dedicou-se a desenvolver uma vestimenta que protegesse contra disparos de armas de fogo. Inspirado pelos estudos do Dr. George E. Goodfellow sobre as propriedades resistentes da seda, Zeglen criou um tecido capaz de deter projéteis de pistolas da época. Para demonstrar a eficácia de sua invenção, Zeglen realizou testes públicos nos quais permitia que atirassem contra ele enquanto vestia o colete de seda. Esses experimentos visavam comprovar a capacidade de proteção do colete e promover sua adoção por figuras públicas e forças de segurança. Investindo milhares de horas aperfeiçoando seu colete e submetendo-se a testes arriscados, Zeglen foi vendo sua saúde se deteriorar até seu falecimento em 1927. O legado de Kazimierz Zeglen permanece significativo, pois sua inovação pioneira no desenvolvimento de coletes à prova de balas contribuiu para a proteção de inúmeras vidas ao longo da história. Michael Robert Dacre foi um inventor e piloto britânico conhecido por desenvolver o Jet Pod,
O JetPod era uma aeronave projetada para funcionar como um táxi voador, oferecendo transporte rápido e acessível entre centros urbanos. Em 16 de agosto de 2009, durante um voo de teste no aeródromo de TK, em Taiping, Malásia, o protótipo do JetPod caiu logo após a decolagem, resultando na morte de seu único tripulante e criador, Michael Dacre. O acidente encerrou tragicamente a carreira de Dacre e interrompeu o desenvolvimento do JetPod, que tinha o potencial de revolucionar o transporte urbano. Esse é o vídeo, desse seu like. Beijo, falei, tchau.